rotações ainda, né? A gente começou a falar no último encontro, e basicamente o que a gente fez no último encontro foi ver a cinemática das rotações. E, se vocês lembrarem, a mesma coisa que a gente fez quando falou de translações, né? Lembra, a gente começou falando de movimento retilíneo, isso é um movimento de translação, e aí a gente viu a cinemática, ou seja, a gente viu as variáveis que descrevem esse movimento. A gente viu posição, viu deslocamento, velocidade, aceleração, etc. E só depois a gente foi falar da dinâmica, ou seja, das forças, né? O que causa a aceleração, o que causa a mudança de movimento. E aqui é a mesma coisa que a gente está fazendo nesse ponto. A gente falou da cinemática das rotações, ou seja, a gente falou da posição angular, deslocamento angular, velocidade angular, aceleração angular, essas coisas todas. E agora o que a gente vai ver é o que causa a mudança desse estado de rotação, ou seja, se tem alguma coisa que está parada, não está girando, o que faz essa coisa começar a girar. E aí a gente vai ver que tem uma analogia bem direta entre aquilo que a gente já viu nas translações e o que a gente vai ver agora. Basicamente uma tradução de um para um, né? Da mesma maneira que a gente traduz, por exemplo, a posição, em vez de a posição x numa reta, a gente passa a falar da posição angular, que mede uma variação de ângulo. Em vez da velocidade com que alguma coisa anda para frente ou para trás, a gente fala da velocidade angular, com a velocidade com que alguma coisa gira, né, em torno do próprio eixo. E aqui a gente, em vez de falar de força, a gente vai falar dessa quantidade aqui que é torque. Em vez da gente falar de massa, a gente vai falar de momento de inércia, tá? Então, resumindo isso aqui, eu coloquei da seguinte forma, que a dinâmica das rotações dos corpos rígidos não depende apenas dos módulos e orientações das forças envolvidas, nem apenas da massa dos objetos. Também são importantes o ponto em que as forças são aplicadas e como a massa desse objeto está distribuída espacialmente, ou seja, qual a forma do objeto. E a gente vai ver que aquilo que a gente usava a força anteriormente, agora a gente vai usar essa nova quantidade que é o torque. E aquilo que era o papel da massa anteriormente, que era a inércia de um objeto, inércia frente à translação, agora vai ser dessa nova quantidade chamada momento de inércia. Tá? Então, vamos começar a abordar torque. Vamos começar a falar dessa quantidade. Primeiro, eu vou dar uma descrição bem qualitativa, que eu espero que vocês consigam ter uma certa intuição sobre essa coisa, e depois eu vou colocar isso em termos mais quantitativos matemáticos. Tá? Então, inicialmente, vou colocar aqui um disco, tá? Essa imagem representa um disco, que tem um eixo central. E a gente está vendo isso de cima, tá? É como se a gente estivesse olhando um desses toca-discos antigos de vinil de cima, né? Então a gente tem basicamente um eixo aqui, e aí tem um disco que está no entorno desse eixo, e esse disco ele pode girar. E ele pode girar no sentido anti-horário ou pode girar no sentido horário. Ele está livre para girar. E eu coloquei duas setas aqui que representam forças, tá? Então, vamos dizer que essa seta azul para cima é a força mais F e a seta vermelha para baixo é a força menos F. E essas duas forças elas são iguais em módulo, apenas têm orientações opostas. Então, se a gente for fazer a soma das forças aqui, né, ou seja, for olhar a força resultante que existe, ela vai ser nula, porque é mais F menos F, então a força resultante é nula. E aí a aceleração desse objeto também é nula, né? Segundo a lei de Newton, força resultante corresponde à massa vezes a aceleração, ou seja, esse objeto não vai acelerar nem para cima, nem para baixo, nem para frente, nem para trás, nem para o lado. Ele não vai fazer nada. Então, se ele estiver em repouso, o que vai acontecer? Ele vai continuar em repouso. E aí, olhando essa primeira situação, então vou dizer que isso aqui é a situação 1, vocês podem ver que se vocês fizessem esse experimento, espero que vocês consigam visualizar isso, se vocês fizessem isso aqui, nada ia acontecer, tá? Não, vocês não iam ter nenhum tipo de movimento aqui. Agora,
mudando um pouquinho para a situação 2 aqui, que a gente tem o mesmo disco e a gente tem as mesmas forças, a mesma força mais F aqui para cima, a mesma força menos F para baixo. Se a gente fizer a soma das forças aqui de novo, a força resultante continua sendo nula. E a aceleração sobre esse corpo continua sendo nula. Mas olhando esse desenho que eu coloquei aqui, vocês conseguem dizer se esse objeto ele vai ficar completamente em repouso ou vocês esperam que aconteça alguma coisa diferente com ele agora, alguma mudança entre a situação 2 que eu coloquei agora e a situação 1 que eu tinha colocado antes. O que vocês esperam? Ele vai girar. Então, é exatamente isso, né? Esse objeto ele vai girar. E ele vai girar em qual orientação? Sentido horário ou anti-horário? Anti-horário, né? Ele vai girar assim, né? Exatamente. Ou seja, os pontos aqui desse que formam esse objeto, né, não vão ficar completamente em repouso. Então existe alguma coisa aqui que é responsável por esse movimento. E a coisa que é responsável é o chamado torque. E aí a diferença é que, nesse caso aqui, a força resultante é nula, mas o torque também é nulo. Já para esse segundo caso, a segunda situação, o torque é diferente de zero. Se vocês notarem, a única coisa que mudou, né, entre essas duas situações foi a posição ou o ponto de aplicação das forças. Fora isso, a gente não mudou mais nada, né? Ou seja, o torque ele depende justamente do ponto de aplicação das forças, tá? Notem que não é necessário nem sequer ter força resultante. A gente pode ter torque com força resultante ou sem força resultante, e a gente pode, com força resultante, ter ou não ter torque também, tá? Então, as duas coisas são possíveis. Na verdade, as marchas do motor, né? Existe o motivo para os carros terem marcha, né? Porque existe uma relação entre torque, velocidade e potência que é necessário mudar ao longo do movimento do carro, conforme a velocidade do carro. Então, quando o carro está parado, o que a gente precisa para o carro arrancar é mais torque, né, e menos velocidade. Mas quando a gente está com o carro já andando a uma velocidade maior, digamos ali 60, 70, 80 km por hora, e a gente quer continuar acelerando esse carro, quer aumentar mais a velocidade, a gente precisa de marchas menores que dão mais velocidade, mas com um torque menor. Tá? Então existe uma relação aí que é aplicável justamente aos carros, por exemplo. Tá? Então, e qualquer coisa que precise girar, né, na verdade. Tá? Qualquer coisa que gire. A gente vai ver que para a dinâmica de rotação, o torque vai fazer o mesmo papel que a força fazia para a gente quando a gente estava falando de translações. Tá? Então vamos começar a ver algumas propriedades dessa coisa, dessa quantidade. Primeiro, normalmente a gente coloca, né, o mais comum que vocês vão ver na literatura é essa letra tal aqui, tá? É a letra mais comum usada para torque. E o torque aplicado sobre um objeto, ele depende de algumas coisas. Ele depende do módulo e da orientação da força, ou das forças, tá? Depois a gente vai ver casos com mais de uma força. E também da distância que existe entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Aí, normalmente, a maneira mais correta de se falar, né, mais completa de se falar sobre um torque é o seguinte: a gente diz que é o torque de uma determinada força, então o torque da força F, em relação a algum ponto de rotação, algum eixo de rotação, digamos um eixo O, que eu chamei de O. Então, isso significa, essa notação aqui significaria o torque causado pela força F em relação a esse ponto ou eixo O. Então, como exemplo aqui, eu vou colocar. Aqui eu coloquei uma barra, tá? E existe esse pontinho preto aqui na extremidade da barra. E aqui é onde ela está fixa e ela pode rotacionar em torno desse eixo. Então, esse eixo aqui
vai ser o nosso eixo O, que eu vou chamar. Por simplicidade, manter o mesmo nome para todos. E essa barra, ela pode girar assim ou assim, ou seja, no sentido horário ou anti-horário. Então, se eu fizer alguma força aqui, eu posso girar ela no sentido horário ou anti-horário. Vocês, se quiserem, podem até imaginar isso aqui como sendo a visualização da porta, de uma porta da casa de vocês, por exemplo, como se vocês estivessem olhando essa porta de cima. Né? Então, esse eixo preto aqui seriam as dobradiças da porta, né? Onde ficam as dobradiças da porta, e a barra aqui seria a própria porta, né? E aí a porta pode abrir ou fechar conforme a gente quiser em relação justamente a essas dobradiças, a esse eixo. E aí é uma coisa que até estimulo que vocês façam, se não conseguirem fazer agora, podem fazer em algum outro momento, com uma porta mesmo na casa de vocês, que é testar a aplicação de força nessa porta e ver o que acontece com ela. Então, eu coloquei aqui a mesma força que eu vou chamar de F em todos os casos, tá? Que é essa seta azul, força F. Só que ela está em orientações diferentes. Então, o primeiro caso aqui, vamos dizer que esse é o primeiro caso, a gente tem essa força F basicamente puxando essa barra ou essa porta no sentido de como se a gente estivesse tentando tirar ela das dobradiças, né? E aí, se vocês fizerem isso na porta da casa de vocês, vocês vão observar rapidamente que essa porta não vai girar, nem para um lado, nem para o outro. Tá? Ou seja, vocês não estão com essa força aqui causando nenhum tipo de movimento giratório. Tá? E o motivo para isso é que quando a gente faz isso aqui, o torque aplicado por essa força aqui, em relação a esse eixo, é nulo. E por que que é nulo? Porque se a gente pegar o vetor que sai aqui do ponto onde está o eixo, tá? Ou seja, que liga o eixo até a força aqui, deixa eu tentar desenhar mais reto isso, a gente pode ver que esse vetor aqui, que eu vou chamar de R, ele é paralelo a F. E sempre que isso for o caso, ou seja, sempre que esse vetor que liga o ponto em relação ao qual essa coisa deve girar ou rotacionar com a força, sempre que esse vetor for paralelo ou antiparalelo, ou seja, sempre que F e R estiverem sobre uma mesma linha, o torque vai ser nulo. Tá? O torque vai ser nulo. Já é um caso diferente aqui, quando a gente passa para essa segunda situação. Vou chamar aqui de situação 2. Na situação 2, dá para ver que a força F agora ela está aqui para cima. E o nosso vetor R, ele continua aqui, só que dá para ver que agora a diferença é que ele é um pouco menor, porque a força F está sendo aplicada mais próxima do ponto do eixo de rotação, né? E agora, qual que é o ângulo que essas duas coisas fazem? Dá para ver aqui que é de 90 graus, né? Um ângulo de 90 graus que F faz com R. E se vocês fizerem isso na porta da casa de vocês, vocês vão lá, colocam a mão, por exemplo, no meio da porta e começam a empurrar ela, vocês vão ver que essa porta vai tender a rotacionar, nesse caso aqui, na nossa descrição, no sentido anti-horário. E como ela começa a rotacionar, isso significa que existe algum torque atuando sobre ela. Ou seja, nesse caso aqui, o torque, vamos chamar isso aqui de torque 2, tá? Que é da situação 2, não é mais nulo. Tá? Ou seja, existe algum torque causado por essa força. Vamos ver a situação 3 aqui. A situação 3 é bem similar a 2, só a única coisa que a gente fez foi mover a força F, que agora está de novo aplicado na extremidade da porta, ou seja, o vetor R aqui, ele continua perpendicular a F, só a diferença é que ele é maior. E aí, se a gente fizer isso, vocês depois vão conseguir calcular e se fizerem esse experimento, vão notar que esse torque 3 aqui, ele é maior agora do que o torque 2.
qual foi a mudança que aconteceu? A gente aumentou a distância do ponto de aplicação da força em relação ao eixo de rotação. E, na verdade, é exatamente isso que acontece numa porta, né? Porque a maçaneta da porta fica na extremidade oposta à das dobradiças, porque a gente consegue, aumentando essa separação R que existe entre essas coisas, aplicar uma força menor para ter o mesmo torque. Ou seja, quando eu for girar essa porta, eu preciso ter algum torque necessário para fazer ela girar. E eu posso fazer isso aplicando a força mais próxima do eixo de rotação, mas aí eu vou precisar de uma força grande, ou eu posso aumentar a distância que existe entre a força e o eixo de rotação, e aí eu posso usar uma força menor. Então, experimentem fazer isso em alguma porta. Oi? Isso, é justamente, é o braço de alavanca isso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Quanto maior a alavanca, eu consigo atingir o mesmo torque com uma força menor. Tá? E aí a última situação aqui, vamos chamar de situação 4, né? O que eu tenho agora é a força sendo aplicada de novo na extremidade, ou seja, com essa mesma separação R aqui, mas agora com algum ângulo que não é mais 90 graus. Né? Então existe aqui algum ângulo θ, né, entre R e F, porque, lembra, a gente poderia, né, ter desenhado essa coisa da seguinte maneira, né? Aqui está R, aqui está F, portanto existe algum ângulo θ entre eles. E aí a questão é, bom, no exemplo 3 aqui também, de novo, a gente vai ter rotação no sentido anti-horário. Quando vocês têm algum ângulo assim, às vezes vocês podem se confundir pensando se isso aqui vai ser uma rotação no sentido horário ou anti-horário. E aí o que é muito útil nessas situações para ver é o seguinte: lembrem que a gente sempre pode fazer a decomposição de um vetor, de uma força, portanto, em componentes perpendiculares, né? Portanto, eu posso escrever aqui uma componente que eu vou chamar de Fx dessa força e uma componente Fy dessa força. E fazendo isso, a gente pode ver que essa componente Fx ela está exatamente na mesma situação que o caso 1 que eu mostrei. Ou seja, o torque causado por essa componente x ele vai ser nulo. Então, nessa situação que a gente tem esse ângulo θ aqui, apenas a componente y vai ser responsável por causar torque e, portanto, girar essa coisa novamente no sentido anti-horário. E se a gente lembrar aqui, olhando isso aqui, né, a componente fx, a gente já viu isso, né, decomposição de vetores, lembrem, deve ser o módulo da força F vezes o cosseno desse ângulo θ, enquanto que a força Fy deve ser o módulo da força F vezes o seno do ângulo θ. Rapidamente a gente consegue ver aqui que vai existir alguma dependência angular aqui, que deve ser com o seno de θ, para a expressão para o torque, né? Porque apenas as componentes perpendiculares aqui, em relação a esse vetor R, vão ser importantes para o torque. É exatamente isso que eu vou colocar aqui para vocês agora, tá? Então, lembrando, se a gente tem vou colocar de novo uma barra aqui. Então, a gente tem de novo uma barra. Aqui está o eixo rotação. Aqui está a barra. Essa barra pode girar no sentido anti-horário ou horário. E aí eu coloco alguma força F aqui. Então, força F aqui. O que tem de novo aqui? Tem um ângulo, né? Que está entre esses vetores, né? Entre R e F. Ou seja, eu posso, sem problema nenhum, estender esse vetor aqui assim e ver que existe um ângulo θ aqui entre eles. E conforme eu altero esse ângulo θ mantendo a mesma força e o mesmo ponto de aplicação, ou seja, o mesmo R, eu posso mudar o torque. E quando que esse torque vai ser máximo? Ele vai ser máximo quando
Isso aqui é a expressão, então, para o módulo do torque, na verdade, que depende do módulo de R, né, do módulo do vetor R, essa separação entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, ou o ponto em relação ao qual a gente calcula o torque, o módulo da força F e esse ângulo que existe relativo entre eles, né, entre R e F. Portanto, dá para ver que isso aqui vai ser máximo, né, então a gente vai ter um torque que vai ser maximizado quando o ângulo for justamente de 90 graus, né? Porque o seno de 90 é 1, e aí a gente tem só R vezes F. Isso, diminuindo até zero aqui. Tá? O que importa é se ele está mais perpendicular ou menos perpendicular. Porque, lembrando, né, se a gente pegasse e fizesse uma força F assim, né, e aí alguém poderia dizer que agora o ângulo é maior, eu poderia medir esse ângulo aqui, por exemplo, né, ou olhar esse ângulo e dizer que é o mesmo. Desde que esse ângulo interno aqui fosse o mesmo, o torque seria o mesmo também, tá? Então, o que importa é o quanto que a gente está entre 0 e 90, sempre, tá? Então, ressaltar aqui, o torque total sobre um corpo, né? Então, se a gente tem mais de uma força, por exemplo, né? A gente vai ter uma soma de torques. Então, o torque total sobre um corpo em relação a um eixo de rotação vai ser a soma de todos os torques em relação a esse mesmo eixo. Existe uma convenção, tá, que eu recomendo que vocês sigam, porque evita problemas, é que é a mesma convenção, na verdade, que a gente já viu no último encontro online, que é o seguinte: um torque que tende a girar o corpo no sentido anti-horário, ele é considerado positivo. Ou seja, se a gente tende a girar uma coisa assim, o torque é positivo. Enquanto que um torque que tende a girar alguma coisa no sentido horário é negativo. Ou seja, se tende a girar assim, ele é negativo. E na verdade, tá, o torque ele é uma quantidade vetorial, tá bom? O torque é uma quantidade vetorial. E a definição mais formal do torque, precisa, né, é o seguinte: o vetor torque tal aqui é o produto vetorial entre o vetor R, que é esse vetor que separa o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força, e o vetor força também, tá? Lembra, isso aqui é o produto vetorial. A gente falou muito rapidamente de produto vetorial e a gente não vai ter tempo aqui de voltar para esse assunto para ver isso aqui em mais detalhe. Então, só o que a gente vai fazer é ver isso aqui de uma maneira simplificada. Porque se vocês lembrarem, quando a gente falou de produto vetorial lá atrás, em vetores, eu disse para vocês que se a gente tinha, por exemplo, deixa eu pegar uma outra cor aqui, um vetor C, que era o produto vetorial de A com B, né? Então esse era o C, o produto vetorial de A com B, o módulo desse vetor C era simplesmente o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o seno do ângulo entre eles. É exatamente isso que a gente está aqui usando na nossa expressão para o módulo do torque. É a mesma coisa, né? Em que A é R, B é F e seno θ é seno θ. Então, só o que a gente vai fazer aqui é ver isso de uma maneira simplificada. A gente vai calcular o módulo do torque dessa forma aqui, tá? Usando essa expressão, RF seno θ, e a gente vai ver se o sentido de rotação, né, que esse torque tende a dar é o sentido positivo, ou seja, anti-horário, ou negativo, horário, e aí colocar um sinal lá nesse torque, tá? É isso que a gente vai fazer. Ver essa coisa de uma forma simplificada não vai dar um tratamento vetorial completo para ela. Vou falar o seguinte para vocês que, se vocês olharem aqui, né, essa quantidade é uma quantidade nova, né, então uma quantidade física nova que a gente está falando agora, que é o torque, e ela é medida no sistema internacional nas seguintes unidades, né? Se vocês repararem aqui, o que a gente tem na expressão é uma posição ou distância, né? Portanto, vai ter metro, e força, que é Newton.
E o seno, lembrem, é um número, então é adimensional, não tem unidades envolvidas aqui. Então, as unidades no sistema internacional para torque são Newton vezes metro. Notem que isso é Newton vezes metro ou Newton metro. Não é Newton por metro, né? Às vezes o pessoal fala torque Newton por metro, mas não é. É Newton vezes metro, não é uma divisão, isso é uma multiplicação. E se vocês repararem também, essa é a mesma, são as mesmas unidades, na verdade, que a gente viu quando viu o trabalho, né? Se vocês lembrarem, trabalho também era uma força vezes um deslocamento. Mas notem aqui, a gente não usa joule, tá? A gente reserva o joule para quando a gente fala de trabalho e energia, e quando a gente fala de torque, a gente usa Newton metro, tá? Então, porque na verdade são coisas diferentes, certo? Mas notem, as unidades aqui dariam as mesmas se a gente ignorasse esse fato. Então agora eu vou começar a fazer alguns exemplos bem simplificados para a gente calcular torque em algumas situações, tá? Então, vou começar colocando aqui a situação 1, digamos, e eu vou fazer, vão ser todas as situações vão ser muito parecidas, inclusive parecidas com aquilo que eu já falei antes, ali quando a gente viu aquela situação da barra, né? Então, de novo, eu vou colocar aqui uma barra, então a gente tem uma barra aqui, e um eixo, tá, ao qual essa barra está presa e em relação ao qual ela pode ser rotacionada, ela pode girar no sentido anti-horário ou horário em relação a esse eixo. Vamos dizer que essa barra tem um comprimento, o tamanho dela é de 1 metro, né, o comprimento total dela é de 1 metro, e eu vou inicialmente colocar aqui uma força, vou chamar de força F, e eu vou dizer que o módulo dessa força F é de 10 newtons. E eu vou dizer que essa força F está posicionada a uma distância R igual a 60 centímetros do eixo de rotação. E aí o nosso objetivo aqui vai ser simplesmente calcular o torque causado por essa força. De novo, eu vou chamar aqui nosso eixo rotação, o eixo O. Inicialmente eu vou usar a notação completa aqui em algumas vezes, mas depois eu vou parar de usar, porque, bom, vai estar bem claro pelo que a gente está fazendo que só pode ser o cálculo desse torque causado por essa força em relação a esse eixo. Se a gente tivesse múltiplas forças ou eixos diferentes, se a gente estivesse calculando o torque em relação a pontos diferentes, aí a gente ia ter que ser mais cuidadoso. Como aqui a gente só tem um eixo e uma força, então eu só vou fazer a notação completa no primeiro exemplo e depois eu vou simplificar a coisa para a gente não perder tanto tempo, tá? Então, calcular o torque causado por essa força F em relação a esse eixo O. Como que fica isso? Lembrem, a gente acabou de ver. Então, é R, né, o módulo de R vezes o módulo da força vezes o seno do ângulo θ entre eles. Então, primeira coisa, né, que a gente tem que notar aqui, que o ângulo entre essas duas coisas, essa força é perpendicular à barra, então o ângulo aqui é de 90 graus, tá? Então vai dar seno de 90. Esse torque vai tender a girar essa coisa no sentido anti-horário, portanto vai ser positivo. Então eu já vou colocar aqui um sinal de mais, para me lembrar que esse torque é positivo. R, lembrem, sistema internacional, portanto é 0,6, vezes a força, que é 10, vezes o seno de 90, que é 1. Portanto, esse torque aqui, causado por essa força em relação a esse eixo, é de 6 Newton metro. Tá? Então, um exemplo bem simples, nenhuma complicação aqui. Assim vão ser os nossos primeiros exemplos. Segundo exemplo também, de novo, bem simples. Agora, tenho aqui de novo a mesma barra, tá? Mesmo comprimento, L igual a 1 metro. De novo, mesmo eixo de rotação. E eu vou colocar a mesma força, F, só que agora eu vou colocar a força F aqui em cima, aqui na extremidade da barra. De novo, F vai ser igual a 10 newtons. E aí, de novo, o que a gente quer fazer é calcular o torque nessa situação agora. Tá? Torque causado por essa força em relação a esse eixo vai ser o quê?
De novo, a gente sabe que vai tender a girar no sentido anti-horário, portanto é positivo. Agora, qual que é a separação R entre o ponto de aplicação da força e o ponto em relação ao qual vai ser calculada a rotação, né? O eixo de rotação? A separação agora é 1 metro, né? Ele está na extremidade da barra, a barra tem 1 metro, portanto a separação é 1 vezes a força, que é 10, vezes o seno de 90 de novo, né? O ângulo é 90 graus de novo, portanto, 1 de novo. Portanto, a gente tem 10 Newton metro. Então, vejam o que aconteceu. A gente, aplicando a mesma força, a gente conseguiu aumentar o torque, praticamente dobrando aqui o torque, né? Passou de 6 para 10, simplesmente aumentando a separação, né, que existe entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força. Tá? Vocês vão ver no livro, com um pouco mais de detalhe, eu não vou ter tempo de falar muito sobre isso agora, a ideia de braço de alavanca. Né? O braço de alavanca tem justamente relação com isso, né? Com essa separação que existe e essa orientação relativa que existe entre a força e, e o vetor que separa o ponto que a gente está calculando o torque com o ponto de aplicação da força. Né? E quanto maior o braço de alavanca, mais a gente consegue um torque maior. Né? Vou colocar aqui mais uma situação 3, bem simples, tá? De novo, que é a nossa barra, mais uma vez a mesma barra aqui, mesmo eixo de rotação, ó. E agora eu vou botar a mesma força F de 10 newtons de novo, só que agora com um ângulo. Tá? Então essa força é de 10 newtons, e eu vou dizer que esse ângulo aqui, deixa eu colocar em verde aqui, dizer que esse ângulo aqui, θ, esse θ aqui vai ser de 37 graus. E eu escolhi esse ângulo por um motivo bem específico. Tá? Porque quando a gente for calcular o torque causado por essa força F, primeiro vocês podem ver que, bom, se a gente fizer a decomposição aqui, né, na Fx e na Fy para essa força, então a gente pode ver facilmente que, de novo, né, essa força F ela tende a causar rotação no sentido anti-horário, positivo, portanto o torque vai ser, mais uma vez, positivo aqui. Agora o que vai acontecer de interessante é o seguinte, de novo a separação R aqui, né, vai ser 1 metro, porque a força está na extremidade da barra, então R vai ser 100 centímetros, de novo, 1 metro, que é o tamanho da barra. Então R fica 1, o módulo da força é 10 de novo, só que agora a gente tem o seno de 37 graus. E aí, se vocês forem colocar na calculadora, isso aqui vai dar aproximadamente 0,6, né, esse seno. Portanto, o torque aqui vai ser aproximadamente 6 Newton metro de novo. E aí vejam o que aconteceu, né? A gente obteve nessa situação aqui exatamente o mesmo torque que a gente tinha obtido na primeira situação. Deixa eu voltar lá na primeira situação. O mesmo valor de torque, 6 Nm, só que numa situação diferente, né? Porque agora a gente mudou a separação e mudou o ângulo da força. E a gente podia ter até, inclusive, mudado o próprio módulo da força. Então vejam que um mesmo valor de torque pode ser obtido de muitas maneiras diferentes. Tá? Então, se alguém informar o torque para vocês em alguma situação, e na maioria das situações que envolve rotação, o que vai importar é simplesmente o torque, e não o ponto de aplicação da força, a princípio, se não derem outras informações para vocês, vocês não conseguem dizer nem qual é o módulo da força, nem qual é a separação que existe entre essa força aplicada e o eixo de rotação, nem nada. Mas, normalmente, isso não vai ser importante, porque o que importa realmente para a rotação é o torque. E aí, veja, a gente pode conseguir o mesmo torque de maneiras diversas, né, de maneiras variadas. E isso é o que vai importar para a gente. Lógico que dependendo da situação, se alguém perguntar especificamente, né, dado um torque tal, que está numa barra e a força é aplicada em tal ângulo, em tal ponto, qual é o valor da força? Bom, aí
é uma situação que vocês conseguem descobrir a força a partir do torque. Mas não necessariamente vocês precisam nem vão querer fazer isso, tá? Porque muitas vezes o torque em si é o que importa. E aí, última situação, tá? Situação 4, de novo, a gente tem a nossa barrinha aqui, com o mesmo eixo de rotação, ó, aqui. E agora a gente vai colocar a força, só que eu vou colocar a força agora, F de novo, mesmo módulo, né, igual a 10 newtons, só que ela orientada um pouco para baixo. E aí vou dizer que R aqui, essa separação que existe aqui, é de 70 centímetros para esse caso. E vou dizer que o ângulo agora é θ igual a 60 graus. E aí, de novo, fazendo a decomposição, né, dessa força nos seus vetores, a gente pode ver aqui está a componente Fx, e aqui para baixo agora vai estar a componente Fy. Portanto, esse é um caso em que claramente a rotação agora vai ser no sentido horário, portanto o torque vai ser negativo, né? Então, quando a gente for fazer a conta, agora a gente tem que se lembrar disso, tá? Que o torque agora vai ser o quê? Menos, porque ele vai ser negativo. Menos R, R é 0,7, vezes o módulo da força, que é 10, vezes o seno agora de 60 graus. Tá? E se vocês fizerem essa conta, vai dar aproximadamente menos 6,1 Newton metro. Então vejam, é assim que a gente vai usar os sinais para calcular os torques, tá? Isso vai ser importante quando a gente, principalmente quando a gente tiver múltiplas forças atuando sobre um objeto e causando torques diferentes, ou seja, múltiplos torques. E aí, para exemplificar essa situação, eu vou fazer um problema do livro, tá? O problema 48 do capítulo 10 do Halliday. Esse é um problema que é bem parecido com um outro problema que está na lista 10 de vocês, tá? Então, é bem similar. Eu vou começar fazendo ele bem completinho, e aí depois, no meio do caminho, a gente resume um pouco mais, tá? Então, eu vou começar analisando o seguinte, tá? O problema diz o seguinte, ele apresenta esse objeto, parece uma tábua aqui, uma língua talvez, e diz que esse objeto tem um eixo que passa por O, tá? Então, esse ponto O central aqui, e esse objeto ele vai poder girar em torno desse eixo. Então é como se esse eixo estivesse aqui para fora da página, né, ou para fora da tela de vocês, e esse objeto ele está livre para girar no sentido horário, anti-horário ou horário. Tá? E o que acontece? Ele tem três forças atuando sobre ele. Essa força é FA aqui, que está a uma distância de 8 metros desse ponto O, ou seja, ela está aplicada a uma distância de 8 metros desse ponto O, e fazendo esse ângulo de 135 graus aqui entre o vetor R, que liga O até A, e a própria força A. Tem a força FB, de 16 newtons, que faz um ângulo de 90 graus aqui, tá? E ela está aplicada num ponto a 4 metros de separação de O, e tem a força FC também, de 19 newtons, que está aplicada num ponto a 3 metros de O. E aí a pergunta que é feita pelo livro é a seguinte, qual é o torque resultante em relação a O? Então, da mesma maneira que a gente fazia a soma das forças para encontrar a força resultante, quando a gente viu lei de Newton, agora a gente vai fazer a soma dos torques, tá? Então a gente vai fazer a soma dos torques para encontrar o torque resultante. Nesse caso, a gente vai somar todos os torques que são produzidos por essas forças em relação ao mesmo ponto, que é o ponto O, né? O eixo O. Então, a soma dos torques em relação a esse eixo corresponde ao torque resultante em relação a esse eixo. E aí, como que a gente vai fazer essa soma? Lembrem, isso é uma soma vetorial, na verdade, né? Quando a gente fazia a soma de forças, era uma soma vetorial. Agora, a soma de torques também é vetorial. Só que a única coisa que a gente vai levar em conta é calcular o módulo do torque e ver se a rotação tende a ser no sentido horário ou anti-horário, e aí a gente coloca um sinal nesse torque, e aí faz a soma com o sinal dos torques. Tá? Então,
Vejam, essa soma aqui, né, de torques em relação ao ponto O, que é o torque resultante em relação ao O, na verdade é o torque produzido por A mais o torque produzido por B, pela força B, né, mais o torque produzido pela força C. E analisando rapidamente esses torques, né, a gente pode ver o seguinte, que o torque causado pela força A, ele tende a girar no sentido anti-horário, portanto ele vai ser positivo. O torque causado pela força B tende a girar no sentido horário, portanto vai ser negativo. E o torque produzido pela força C tende também a girar no sentido anti-horário, portanto positivo de novo. Então eu vou fazer o cálculo para o torque A de uma maneira mais completa, e aí depois a gente faz para B e C de uma maneira mais simplificada. Então, para fazer o torque causado pela força A em relação a esse eixo O, como que eu vou fazer isso aqui? Então, eu vou fazer basicamente o mesmo desenho, tá? O que a gente tem é o eixo de rotação O, que está aqui, esse ponto, e existe um vetor R que vai até o ponto A, onde é aplicada a força A, né? Então, aqui está o ponto A, e a força A está aplicada assim, nesse ponto A. Então, aqui está a força A. E aí, esse vetor R corresponde a uma separação, e existe um ângulo entre R e A. Que ângulo é esse? Tá? Notem. O problema ele nos dá esse ângulo aqui. Ele nos dá 135 graus. E aí a pergunta que vocês podem fazer aqui, talvez até deveriam fazer, é o seguinte: que ângulo que eu vou usar quando eu tiver um torque? Vai ser esse ângulo de 135 que está sendo dado ali? Ou será que eu tenho que usar, deixa eu colocar em outra cor aqui, 45, né? Porque esse ângulo que está aqui dentro, ele é de 45 graus, né? Porque a soma desses dois ângulos tem que dar 180, né? E aí a resposta para vocês, né, para a felicidade de vocês, é que tanto faz, na verdade, tá? Os dois ângulos vão dar o mesmo resultado, porque seno de ângulos que são suplementares, né, que somam 180 graus, tem o mesmo valor. Tá? Então, inclusive, eu vou colocar isso aqui, né, vou colocar em verde para manter as cores. Então, vamos lá. Torque causado pela força A em relação a esse ponto O. Vai ser igual ao quê? Primeira coisa, eu já sei, isso aqui é positivo porque é sentido anti-horário, né? Então, vai ser positivo. Qual que é o valor de R? Né? O RA, notem, o livro daqui é 8. Né? Então, isso aqui é mais 8. Vezes o valor da força, o módulo da força aqui é 10. Tá aqui. Vezes o seno do ângulo. Qual ângulo? 135 ou 45. Por isso eu vou fazer as duas coisas aqui para reforçar para vocês que é a mesma coisa, tá? Se vocês fizerem essa conta na calculadora, vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Esse torque vai ser aproximadamente mais 56,57 Newton metro. Tá? Então, torque causado pela força A em relação ao eixo O, fiz de uma maneira bem completa. Os torques B e C eu vou fazer um pouco mais resumido. Então, eu vou simplesmente escrever aqui o torque B, não vou usar a notação completa. O torque B a gente já sabe que vai ser negativo, porque eu já falei, vai dar sentido horário. Só que a gente precisa identificar o valor de R, o valor da força e o valor do ângulo. Né? Mas R está escrito aqui, R é 4, né? 4 metros. O valor da força é 16 newtons e o ângulo é 90 graus, né? Portanto, isso aqui vai ser menos 4 vezes 16 vezes o seno de 90 graus, portanto, menos 64 newton metro. Tá? Então, torque B, simplificadamente aqui, só o que falta para a gente agora é encontrar o torque C. Tá? E o torque C, de novo, a gente já sabe, é positivo, porque é sentido anti-horário de novo. Quais são os dados que a gente tem? A gente tem a força, que é 19 newtons, o raio, a separação, que é 3 metros, e o ângulo é 160 graus.
E aí vejam de novo aqui, né? A gente tem 3 vezes 19 vezes o seno de 160 graus. Mas vejam, isso vai ser a mesma coisa que 3 vezes 19 vezes o seno de 20 graus. Né? O que é esse 20 graus? É esse ângulo aqui dentro, né? Esse ângulo aqui, ó, é 20 graus, tá? E a gente pode usar 20 ou 160, porque, de novo, os dois somam 180, né? Sem problema nenhum. Se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão obter um resultado de mais 19,49 newton metro. E aí, a última parte do problema é o torque resultante. Então, o torque resultante é simplesmente somar os valores que a gente encontrou até agora. Então, mais 56,57 menos 64 mais 19,49. E aí, isso aqui vai dar aproximadamente 12 newton metro. Tá? Vejam, então, o que a gente fez. A gente pegou, calculou os torques individualmente, colocou o sinal neles, né? Muito importante, não esqueçam o sinal, fez a soma e agora a gente tem o torque resultante. E da mesma forma que quando a gente falava para translações, a força resultante era o que importava para dizer qual seria a aceleração do objeto, agora para rotações o torque resultante vai ser o que vai importar para dizer qual vai ser a aceleração angular do objeto, ou seja, esse objeto aqui, notem, esse torque é positivo, né? Então isso significa que esse objeto vai, se ele estiver parado, por exemplo, ele vai começar a girar no sentido anti-horário, ou seja, ele vai começar a aumentar a sua velocidade angular, né? Porque lembrem, velocidade angular é justamente essa velocidade com que a coisa roda. E se a gente aumenta a velocidade angular, significa que existe uma aceleração angular. E aí a pergunta que todo mundo deveria fazer é o seguinte: bom, se eu sei que tem o torque, eu sei que esse corpo vai acelerar, vai ter uma aceleração angular. Como que eu vou saber qual é o valor dessa aceleração angular? E aí, para responder isso, a gente vai precisar de uma última quantidade aqui. É uma novidade, de novo, para a gente, que vai ser o chamado momento de inércia dos objetos. Tá?